Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui junto com vocês nessa live, né, que é uma cooperação entre a Sociedade Gaúcha de Reumatologia e a Sociedade Gaúcha de Dermatologia. Eu vou acrescentar aqui a doutora Sabrina, só um pouquinho. Enviei convite. Oi, Oi, tudo bem? Boa noite. tudo? Boa noite. Tá me escutando bem? Eu tô te escutando bem. Tu tá me escutando bem? Sim, tudo certinho. Então tá Então, bom. vamos lá então, né? É um prazer ter vocês todos aqui com a gente hoje nessa live. A gente vai falar um pouquinho a respeito das doenças reumatológicas e os cuidados que os pacientes devem ter com a pele, né? A gente sabe que a gente está no dezembro laranja, então um mês que chama atenção, né, para o risco do câncer de pele. Então é um prazer primeiro estar aqui com a doutora Sabrina, que é coordenadora, né, da campanha do Dezembro Laranja aqui no Rio Grande do Sul, que é médica dermatologista e trabalha na Santa Casa de Porto Alegre. E é um prazer estar com vocês aqui junto. Acho que a gente vai acrescentar bastante, né, sobre essa discussão que é tão importante, na verdade, para todos os pacientes, mas não só para quem tem doença reumatológica. E eu vou desde agora já pedindo desculpa pela minha voz, tá um pouquinho rouca, talvez eu tusse um pouquinho durante a apresentação, porque eu tô com Covid, tô isolada, mas tô bem, tá tudo certo. Mas já de antemão já peço desculpas se eu der uma tossidinha no meio da nossa conversa. Doutora Sabrina, é um prazer te ter aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. O prazer é meu e espero ter um bate-papo aí com você sobre esse assunto tão importante que é a proteção da radiação ultravioleta. E, assim, antes de mais nada, eu quero só me apresentar, porque eu sei que tem alguns pacientes, mas outras pessoas que não me conhecem. Meu nome é Bruna, eu sou médica reumatologista, sou da coordenação da Comissão de Mídias da Sociedade Gaúcha de Reumatologia e trabalho em um lajeado. Sabrina, me conta um pouquinho, te apresenta para o pessoal. Claro. Então, assim, eu sou a Sabrina Sanvido, eu sou dermatologista, eu trabalho aqui em Porto Alegre, eu atendo na Santa Casa e no Hospital Moinhos de Vento e na Clinionco aqui de Porto Alegre. Trabalho mais com doença mesmo, né? Então, câncer de pele e patologias cutâneas. E esse ano fui convidada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui do Rio Grande do Sul para coordenar essa campanha que a gente faz todos os anos, chamada de Dezembro Laranja. Então, esse ano a gente conseguiu retomar algumas coisas dessa campanha, que há 2 anos, com a pandemia, vinha sendo só campanha nas mídias, palestras, e esse ano, inclusive, a gente conseguiu retomar atendimentos e fazer um mutirão de atendimento que a gente vinha fazendo todos os anos. E então estou à disposição aí para a gente conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, tá, Bruna? Vou pedindo para vocês, já se tiverem alguma dúvida, podem ir mandando ali no chat, que a ideia é para ser uma conversa bem informal mesmo. E eu quero começar perguntando para Sabrina o que é o Dezembro Laranja e qual a importância desse movimento. Então, assim como outros tumores, né, o Dezembro Laranja surgiu como um movimento para conscientizar a população desse problema tão importante que é o câncer de pele. O câncer de pele, ele é o tumor maligno mais comum no mundo todo. E no Brasil, ele é muito prevalente, né? A incidência gira em torno de 30%, ou seja, de 100 pessoas, 30 terão algum câncer de pele ao longo da sua vida. E a prevenção é muito importante e é simples. Por quê? Porque é um tumor que a gente enxerga, né? Diferente de outros tumores, como, por exemplo, um tumor, enfim, de mama, um tumor de intestino, esses outros tumores que são internos e que a gente precisa fazer alguns exames, o tumor de pele a gente acaba enxergando. Então, a gente tem essa facilidade de diagnosticar precocemente. E como essa incidência é muito alta e segue aumentando, se viu a necessidade da gente fazer um movimento para tentar conscientizar as pessoas para fazer uma prevenção e diagnóstico precoce. Porque
a gente vê muito assim, pacientes e a população em geral, enfim, achando que um câncer de pele é só um câncerzinho, que não é nada. E às vezes, quando eu falo que é um câncer maligno, muitos pacientes me perguntam, mas é maligno o câncer de pele? E eu tenho que dizer sim, é maligno. É que a maioria das pessoas acaba achando que ele não leva as piores consequências, mas sim, a gente tem que estar atento e o câncer de pele impacta muito em termos de saúde pública, né, na nossa população, leva muitas cirurgias, às vezes amputações, em alguns casos até mesmo a óbito, né? E como é que a gente pode prevenir o câncer de pele? Então, o principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição à radiação ultravioleta. Isso está bem estabelecido, tá? Então, por isso que a gente fala muito no uso do filtro solar. É o principal fator de proteção. Essa época do ano, a incidência da radiação ultravioleta no nosso país, ela incide quase que a 90 graus. Então, essa incidência aumenta muito. Então, os cuidados com a proteção solar, ela deve ser o ano inteiro, mas nessa época, claro, como essa incidência solar aumenta bastante, a gente deve redobrar os cuidados ou pelo menos alertar, né, a população que essa radiação está bastante forte. O protetor solar em creme, digamos, de passar, é o principal realmente meio de proteção, né? Esse protetor solar, ele deve ser aplicado antes, meia hora antes, né, da exposição à radiação ultravioleta e reaplicado a cada 2 horas se a pessoa estiver disposta diretamente ao sol. Além de tentar evitar, claro, aqueles horários em que a radiação ultravioleta B é mais intensa, que seria entre 10 e 15 horas da manhã, 10 da manhã e 15 horas da tarde. O protetor solar, ele hoje em dia tem muita gente que se queixa, né? Que é melado, que não gosta. Evoluiu muito. Então é importante ficar isso para a população, que hoje em dia não é mais só aquele creme melado que a gente conhece. A gente tem várias opções, várias formulações. A gente tem loção, tem spray, tem gel, tem próprios para cada área do corpo. Então, geralmente, a gente consegue adaptar para o tipo de pele de cada paciente. E aí eu já vou só te perguntar, desculpa te interromper. A gente recebeu uma pergunta ali no chat de uma paciente que quer saber qual é o melhor protetor, filtro solar que tu estava falando, para quem tem pele mais seca. Uhum. Hoje em dia, assim, ó, os filtros solares a gente recomenda, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda usar no mínimo um fator de proteção 30, tá? E para quem tem a pele mais seca, o ideal são os filtros em creme, tá? Filtro em loção e gel em spray a gente deixa para algumas peles mais oleosas. E hoje em dia, nos filtros em creme, a gente pode até ver alguns aditivos, né? Para pele ressecada, para pele sensível. Isso tem em várias formulações, são associados outras substâncias, como substâncias calmantes, vitamina E, clareadores, e isso auxilia, então, para cada tipo de pele na hidratação ou na prevenção da oleosidade da pele, tá? E como tu me perguntaste antes sobre qual o filtro solar e se tem alguma maneira de se prevenir, né? Então, além do filtro, importante ressaltar também o uso de proteção de roupas, né? Óculos, chapéu, boné, viseira, roupas protetoras. E eu gosto de sempre salientar que esse ano é o foco da campanha da SBD, que não é só uso recreativo, não é para só quem vai na piscina ou na praia. Os trabalhadores que estão expostos, eles devem usar filtro solar e redobrar os cuidados. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem muita gente que trabalha na agricultura e está exposto diariamente à radiação, não tem o hábito de usar, né? Então a gente tem que reforçar os cuidados com essa população que se expõe laboralmente, né? No seu dia a dia. Então, além do uso em creme, loção, gel e o uso cosmético, também usar roupas e materiais protetores e EPIs, né? Isso que tu falou é bem importante. Filtro solar é para todo mundo, né? A gente vai falar um pouquinho depois de algumas doenças reumatológicas em que a gente cuida um pouquinho mais, né, da questão da radiação. Mas, assim, todos os pacientes têm que usar filtro solar e não só, né, quando vão ir para a praia, né? Que é um hábito que a gente tem que não é o ideal, né? E tu falando a respeito dessa questão das roupas, né? Uma coisa que eu vejo muito, assim, é a questão das roupas com filtro solar. Funciona mesmo? Faz diferença? Quais são as melhores? Como é que a gente sabe qual que a gente tem que usar?
Funciona, funciona mesmo. A gente tem vários tipos de roupas, né? Hoje em dia a gente encontra roupa com fator ultravioleta de proteção em qualquer lugar, em qualquer grande magazine, na internet, enfim. O que a gente deve atentar? Os tecidos, né? Dar preferência para as lycras ou tecidos de algodão, as cores, né? Geralmente as cores mais escuras, cor vermelha, protege mais da radiação ultravioleta. E existem marcas específicas que colocam até um índice de fator de proteção. Essas roupas que vêm com aquele índice, geralmente elas têm aditivos no tecido. Então, além de ter o tecido, que esse fator de proteção vai depender da trama. Então, quanto mais fechada aquela trama, maior o fator de proteção. Esses tecidos, eles são tratados com alguns produtos químicos, né? Que conseguem refletir a radiação ultravioleta. Então, existem vários tipos de roupa, de várias marcas. Depois também até posso dizer, assim, sem nenhum, né, nenhum conflito de interesse, que a gente diz. Mas, assim, existem roupas que, além do tecido, elas têm aditivos químicos que ajudam nessa proteção ultravioleta. Funciona, vale a pena. Eu adoro usar, principalmente em criança, porque o que acontece? A gente tem que reaplicar. E o reaplicar, a gente sabe que é o mais difícil. Então, passar meia hora antes de sair de casa, a maioria das pessoas consegue passar. E às vezes eu vejo muito isso. A pessoa diz, mas eu passei protetor e me queimei. Mas a pessoa foi pra praia às 10 da manhã, voltou às 3 da tarde, em 2 horas ela já não tinha mais nada. Então, às vezes, a roupa acaba ajudando nesse sentido, até de evitar que a pessoa tenha que estar reaplicando a cada 2 horas, né? Então, vale a pena usar. E uma coisa importante nessa questão de reaplicar também o filtro solar é aplicar na quantidade adequada, né? Porque o que eu vejo é que às vezes as pessoas colocam uma gotinha de filtro solar no corpo e acho que já tá tudo certo, né? Tem uma quantidade ideal, assim, do filtro solar pra gente usar? Tem. Geralmente, os filtros, a gente, como diz, são testados em laboratórios, então em condições ideais, na quantidade ideal. Então, uma dica que eu sempre... Existe, assim, a regra da colher de chá, que eu não vou me ater, porque eu acho que é uma coisa assim, como é que tu vai calcular, né? Uma colher de chá para cada local. Então, o que eu gosto de orientar meus pacientes? Passa um filtro no mínimo 30 no corpo todo, antes, meia hora antes de se expor ao sol e passa uma segunda camada. Isso eu acho que garante uma proteção adequada. E se for para ir para praia, para piscina, enfim, eu sempre oriento passar sem a roupa de banho, sem o biquíni, sem nada, né? Esperar uns minutinhos para daí botar a roupa de banho e aquela meia hora, então, para se expor ao sol. Então, eu acho que uma dupla camada é uma boa dica e eu acho que garante uma boa proteção. Ótimo. E uma dúvida, assim, bem prática, assim, né? Que eu vejo, algumas pessoas acham que a base com filtro solar é a mesma coisa de usar um filtro solar com cor. É a mesma coisa? Tem diferença? Qual é o melhor? Depende, tá? Como a gente estava falando, mais assim, na questão desse fator de proteção. Existem bases que dizem ter algum fator de proteção, e geralmente é o fator de proteção 15, o que a gente considera muito baixo, tá? E geralmente as bases com filtro, muitas delas funcionam bem, tá? Mas muitas delas, além de ter um fator de proteção 15, elas têm uma biodisponibilidade diferente. Então, digamos assim, a gente não sabe ao certo quanto tempo dura na pele e como é que funciona essa parte da fotoproteção, tá? No Brasil, os filtros solares, eles entram como cosméticos. Então, a gente não tem tanto controle, às vezes, quanto a essa quantidade exata e a proteção exata de proteção da radiação ultravioleta, tá? Então, base com filtro, se for 30 ou mais, eu considero seguro, tá? Se for abaixo de 30, eu não considero seguro. E da mesma maneira, reaplicar a cada 2 horas, tá? Às vezes os pacientes perguntam, posso reaplicar na forma do pó com filtro? Pode reaplicar. Sempre é melhor em creme, porque a gente vai ter uma maior cobertura, mas se tiver que reaplicar e for em pó, funciona também, tá? Agora, assim, protetor com cor. Gosto muito, indico. Hoje em dia tem vários protetores que fazem, inclusive, esse papel de base com uma ótima cobertura, né? Existem hoje em dia as empresas que têm 6 tons, né, de cor. Então, desde a pele mais clara até a pele negra. Então, funciona bastante. Eu adoro, indico. E essas bases geralmente já têm esses filtros que dizem base com alta cobertura já tem um fator de proteção geralmente 30 ou mais. A maioria é 50 e até mesmo 70, né? E funciona, eu gosto bastante. E é bom lembrar
que não é só o câncer de pele que a gente vai estar protegendo. O filtro com cor, ele é muito importante, por exemplo, para os pacientes que têm melasma, que é uma mancha, que é uma mancha que as pessoas não gostam, escura, que vem de uma exposição solar. E quando a gente passa um protetor com cor, além do fator de proteção, digamos, 30, que a gente tem ali, 50, 70, a gente tem a cobertura, a base, a cor. E isso faz uma proteção física que reflete a radiação solar. Eu digo como se a gente tivesse passado um hipogloss, só que com o UVB, a proteção 30, e com a cor marrom. Então funciona melhor ainda, né? Eu gosto bastante, é uma ótima opção. Eu sou muito fã do filtro solar com cor, até porque eu sou uma paciente, eu tenho melasma e assim não vivo sem, né? E eu indico também para minhas pacientes, principalmente os pacientes que têm fotossensibilidade, tipo os pacientes com lúpus, né? O Hashimoto, que é aquela lesão avermelhada na face, né? O filtro solar com cor funciona muito bem, né? Nesses casos, então eu acho que é uma dica bem boa, sem falar que é uma coisa prática, né? A gente já passa ali, já fica pronta, não precisa ficar passando base mais filtro, mas se a pessoa quiser usar a base e o filtro solar, qual tem que aplicar primeiro, assim, como é que a gente faz? Não, aí se for base e filtro solar, ela pode primeiro aplicar o filtro solar e depois aplicar a base e a maquiagem por cima sem problema nenhum. Tá, beleza. E assim, falando um pouquinho sobre essa questão, tu comentou que o ideal é o fator de proteção de 30 para mais, né? O que é esse fator de proteção que a gente tem no filtro solar? Certo. Nos rótulos, tá? Esse fator de proteção que a gente vê, o 30, 40, 50, 60, 90, ele é o fator de proteção UVB, tá? Então, assim, ele é um estudo, né, em laboratório, sobre a dose eritematosa mínima. O que significa isso? É quanto tempo a pele da pessoa levaria para ficar vermelha com aquele produto. Então, se ela não usa o produto, o tempo é 5 minutos. Se ela usa um produto de fator de proteção 30, seria 30 vezes mais aquele tempo para aquela pele ficar vermelha. Em resumo, é isso. Esse 30, 50, 90 fala em relação à radiação ultravioleta B, tá? A radiação ultravioleta B, ela é intensa nesse horário entre 10 e 15 horas. A radiação ultravioleta A, que também responde por processos inflamatórios na pele, câncer de pele, manchas, envelhecimento, perda de colágeno, ela é a mesma durante todo o dia, tá? Para vocês terem uma ideia, quando a gente lê no rótulo UVB, FPS 30, o UVA aqui no Brasil tem-se por uma convenção da Anvisa que o UVA tem que ser mais ou menos 10, um terço, desculpa, desse valor que está ali. Então, se eu pego um protetor 30, o meu UVA é mais ou menos 10. A minha proteção contra a UVB é 30, mas a minha proteção contra o UVA é mais ou menos 10. Então, eu sempre gosto também de frisar isso aí. Às vezes me perguntam, tem diferença do 30 por 50? Em termos da radiação UVB, não, realmente não tem essa diferença, tá? Mas em termos da radiação UVA, a proteção aumenta muito, né? De um 30 para um 50 para um 90. Então, assim, para quem está cuidando da pele, seja por uma fotossensibilidade, por uma inflamação, ou tem, né, um dano crônico solar, quanto mais alto o fator de proteção, realmente é melhor. Porque ele vai estar com uma alta cobertura UVB e UVA, né? Então, aquele número que a gente vê é mais para radiação UVB. 30 tá ótimo, tô super tranquila. Mas, assim, para as pacientes que têm alguma doença reumatológica ou histórico, né, de câncer de pele, realmente, quanto mais alto o fator de proteção, melhor vai ser essa cobertura. Ótimo, perfeito. Isso é bem importante para os nossos pacientes mesmo, que tenha fotossensibilidade. E falando um pouquinho, assim, da nossa população das doenças reumatológicas, né? É bem importante, a gente sabe, assim, classicamente, né, que a questão da radiação UV, ela é muito prejudicial para os pacientes com lúpus, né? E a gente fala que ela é prejudicial não só pela questão da pele em si, né? Mas que essa irradiação ela pode gerar alterações que podem levar à ativação da doença, inclusive internamente, né? Em rim, outras articulações. Então, o controle dessa questão da exposição solar, né? Se proteger do sol, é super importante para os nossos pacientes com lúpus.
Mas não só para os pacientes com lúpus, né? Mas também os pacientes com, por exemplo, com dermatomiosite, que têm fotossensibilidade. Existem outras doenças reumatológicas que acabam tendo, né, a fotossensibilidade, que é, então, essa sensibilidade maior ao sol. E eu sempre explico para os pacientes que não necessariamente vai ser um mal-estar no sol, mas uma pele que fica muito sensível ao sol, pode ficar mais vermelha, pode ter coceira, bolhas, enfim, né? Então, essa fotossensibilidade a gente observa também em outras doenças, além do lúpus, né? Como a dermatomiosite. Existem alguns pacientes com Sjögren, por exemplo, outras doenças autoimunes que têm essa sensibilidade maior à pele do sol, né? E aí, como é que eu vou saber se eu tenho isso? Bom, se você fica muito avermelhado, né? Isso acaba gerando desproporcionalmente uma alteração na tua pele com relação ao sol. A gente encara como sendo uma fotossensibilidade. E aí, nesses pacientes, é mais importante ainda tudo isso que a gente está comentando. Embora nos pacientes com outras doenças reumatológicas, a não ser pelo lúpus, a gente não fala assim em ativação da doença por conta do sol, mas mais essa questão de pele mesmo, mas que também é super importante, né? E aí, nesses pacientes, assim, com doença reumatológica, tem alguma dica, assim, Sabrina? Tem que ficar mais ligado com alguma coisa? Tem que ter algum cuidado especial, assim, comparado com os outros pacientes? Eu, as orientações são as mesmas da população geral, tá? É como eu digo às vezes para os pacientes imunossuprimidos e transplantados, que eu acabo trabalhando bastante, tá? A condição de seja imunossuprimido pela medicação que esses pacientes reumatológicos tomam ou pela fotossensibilidade, é claro que isso predispõe com que eles tenham mais reação à radiação ultravioleta, né? A gente sabe que essa exposição solar ou queimadura solar, enfim, isso vai levar a uma imunossupressão, né? Isso, então, assim, por isso que às vezes até eu gosto de citar, né? Os pacientes às vezes desenvolvem herpes como quando tomam banho de sol. Para a gente ter uma ideia, porque a exposição solar acaba levando a uma imunossupressão cutânea, né? E os pacientes reumatológicos, seja então por uso de medicação ou pela fotossensibilidade, vão ter isso ainda mais exacerbado. A gente diz que a radiação ultravioleta ela exerce uma assinatura no DNA. Então, assim, quando a pessoa faz queimaduras ou se expõe muito ao sol, o DNA da célula ele vai sofrer uma mutação. E essa mutação que ele sofre, geralmente o nosso próprio organismo consegue reparar para que ele não sofra uma mutação e desenvolva uma doença no futuro. E a gente vê que os pacientes que têm alguma doença reumatológica, eles têm ainda mais dificuldade nesse reparo do DNA. Então, isso pode estar associado a uma série de fatores, quanto à imunidade, as células, né, da nossa própria imunidade e as toxinas inflamatórias, mas isso acaba levando, então, esse paciente a ser muito mais sensível aos malefícios da radiação do que a população normal. Mas os cuidados, né, em termos de filtro solar, do que pode usar, do que não pode usar e do que funciona, são os mesmos para a população geral. Mas lembrando o que tu falou, que, por exemplo, um paciente com lúpus, uma paciente que não tem lúpus, por exemplo, vai ter uma queimadura solar e vai ser só isso. Às vezes um paciente com lúpus vai ter uma queimadura solar e vai desencadear toda uma inflamação interna, né? Seja nas articulações, seja na parte renal. Então, esse cuidado tem que ser redobrado, né? Mas os cuidados são exatamente os mesmos, assim. E não tem nenhum filtro solar específico, assim, que seja mais indicado para os pacientes com doença reumatológica, assim? Não, não tem nenhum filtro. Às vezes, os pacientes que têm uma fotossensibilidade também podem ter aquela pele mais sensível, né? Então, às vezes, dá preferência, então, para produtos para a pele mais sensível, que hoje em dia também a gente tem no mercado vários produtos que têm alguns calmantes e alguns compostos que ajudam na sensibilidade. Às vezes, os filtros físicos que a gente fala, a gente divide os filtros solares em químicos e físicos, né? Os físicos, eles são filtros solares que a gente usa muito em criança e eles acabam tendo menos reação alérgica, tá? Mas, assim, vários filtros solares vêm sendo estudados e é difícil, assim, o filtro solar dar uma reação alérgica. Mas, às vezes, se é um paciente com uma pele mais sensível, a gente vai dar preferência para um filtro solar físico, tá? Que são mais os filtros solares infantis.
Ah, ótimo. Isso é uma dica importante também. E uma coisa que os pacientes têm me perguntado bastante, inclusive eu abri uma caixinha de perguntas no meu Insta para trazer aqui para a live e perguntaram a respeito do protetor solar via oral. Existe alguma evidência científica para os pacientes reumatológicos? No que ele nos ajuda? Ele é adjuvante? Pode ser? Ele pode entrar no lugar do filtro solar normal? Como é que funciona isso? Perfeito, Bruna, boa pergunta. Assim, ó, o filtro solar oral, né? Ele é um composto, tá? Que auxilia a fotoproteção. Ele não substitui de maneira nenhuma o filtro solar de passar, pelo menos até o momento, com todos os estudos que a gente tem até agora, tá? Então, assim, para pacientes que têm fotossensibilidade, pacientes que têm também histórico de câncer de pele, ou mesmo até um melasma mais resistente, geralmente a gente acaba associando esses compostos, né, que ajudam na fotoproteção, mas de maneira nenhuma sem substituir o uso do filtro solar em creme, né, ou loção, enfim. Perfeito. Então, filtro solar, usar, e principalmente falo isso para os pacientes com lúpus, né? É super importante usar mesmo em dias nublados, mesmo dentro de casa, porque afinal de contas a radiação ela acaba atingindo, né? Enfim, mesmo naquelas pessoas que estão dentro de casa, então sempre ficar de olho nisso. E também aquilo que tu falou da periodicidade, né? Tentar aplicar várias vezes ao dia, na quantidade ideal. Eu acho que isso é uma mensagem super importante que a gente tem que levar adiante, né? E desculpa te interromper, mas assim, ó, eu também acho que é super difícil reaplicar, tá? Não, não acho que seja uma coisa fácil, tá? Quando a gente tá na beira da praia, ok. Mas no dia a dia, né? Então, tá no dia a dia, o que que eu digo? É difícil reaplicar de 2 em 2 horas. Mas é assim, ó, 8, meio-dia e 4 da tarde. Né? Eu tenho esses horários assim, porque eu acho que facilita um pouco a vida. E eu sempre digo pro paciente, se ele passar de manhã quando acorda, deixar do lado da escova de dente, lembrar de passar antes de sair e reaplicar mais uma vez, bah, é assim, ó, isso aí já vai dar uma grande diferença, tá? Claro, as pessoas que têm mais fotossensibilidade, aí a gente vai ter que redobrar um pouquinho mais o cuidado. Não, e não só a diferença na questão da doença reumatológica, mas também lembrando, né, as mulheres que são mais vaidosas, homens também, né? Mas assim, a nossa preocupação com relação ao envelhecimento da pele, né? A questão a longo prazo, que também a questão da irradiação, a radiação acaba prejudicando, né? Tem, eu brinco, se a gente não pega pelo câncer de pele, a gente tem que pegar pelo lado estético, né? Então, assim, envelhecimento cutâneo, perda de colágeno, mancha, sarda, a famosa sarda branca, que às vezes os pacientes reclamam muito, isso é desse sol cumulativo que a pessoa se expõe ao longo da vida inteira, né? Perfeito. E com relação aos pacientes que têm, assim, lesões de pele, né? Que é muito comum a gente ver, assim, na dermatomiosite, no lúpus mesmo, assim, lesões de pele, ou mesmo os pacientes com psoríase, né? Lesões de pele, assim, elevadas, ulceradas ou não. A gente tem que ter algum cuidado quando vai aplicar o filtro solar, passa por cima, não passa, evita passar, como é que a gente faz? Eu mesmo quando tá erosado, tá? Em alguns pacientes, quando tá na área fotoexposta, porque às vezes a própria doença, né? Pega um lúpus, por exemplo, a própria doença ela pode dar uma lesão mais erosada, tá? Eu peço para passar em tudo. Mas aí eu dou preferência para o uso dos filtros físicos, né? Como eu tinha comentado contigo, que são os filtros que a gente usa mais em paciente. Eu tô dando exemplo de criança, porque é mais comum a gente ver filtro físico para criança. Mas existem algumas marcas que têm o filtro físico, né? Para adultos, tá? Filtro físico, por exemplo, a base, essa cor, é um tipo de filtro físico, né? Então, esses filtros também ajudam e tem menos intolerância. Porque o que acontece às vezes, se tu passa numa ferida aberta, pode ter alergia, pode ter dor, pode ter ardência. Então, eu acabo deixando um filtro físico. Se a pessoa passa, claro, e tem algum desconforto, não tem problema. A gente vai pedir para a pessoa se proteger de outra maneira, usar um chapéu, usar um boné, uma roupa, tratar primeiro aquela lesão erosada, poupar aquela área e depois voltar a usar o filtro. Mas eu geralmente a minha experiência em pacientes que a gente acaba tratando assim que tem lesões ulceradas, eu peço para passar filtro em tudo assim e acaba dando certo. Filtro físico daí. Perfeito. A Iraci mandou uma pergunta para nós ali no chat a respeito da rosácea. Se os pacientes que têm rosácea precisam usar algum filtro específico.
Ai, com certeza. A pele de quem tem rosácea é uma pele muito diferente, eu digo assim, ó. Porque é uma pele muito sensível, tudo que tu passa irrita, né? E ao mesmo tempo ela parece seca, mas se tu hidrata demais, dá mais crise de rosácea. Então é uma pele que realmente é um desafio, né? Às vezes os pacientes têm rosácea querem usar algum creme, alguma coisa anti-idade ou anti-mancha, e realmente é difícil, porque a gente tem que encontrar alguma coisa que aquela pele se adapte. Então, importante usar um filtro também mais hipoalergênico, às vezes um filtro com cor ajuda muito, um filtro não gorduroso é bem importante, e às vezes esses filtros calmantes. Hidratar demais é ruim, né? Mas também usar um filtro que é só para pele oleosa piora. Então, assim, a pele de quem tem rosácea é uma pele que a gente tem que avaliar individualmente, ver as coisas que a pessoa tolera usar, e às vezes a gente demora até conseguir chegar naquele filtro ideal. Perfeito. E isso que tu falou é uma coisa importante, porque a questão da indicação do filtro muitas vezes vai envolver uma consulta com o dermatologista para ele poder avaliar direitinho a pele do paciente, as particularidades, enfim, e ajustar da melhor forma possível, né? A Raquel tá mandando uma pergunta para nós a respeito dos protetores labiais. Se tem alguma indicação para quem tem lúpus, o que, que vai ajudar, enfim, se deve ser usado. Sim, deve ser usado, né? É uma área que às vezes também acomete muito lesão de lúpus subagudo, né? Então, às vezes a gente pode ter alteração no lábio. Eu não sei se querem que eu fale alguma marca, mas assim, eu gosto muito de em bastão mesmo, o fator 30, tá? É geralmente o que eu recomendo, da farmácia mesmo. Tem várias opções, até marcas próprias da própria farmácia, que são bem em conta e funcionam muito bem. E andar com ele no bolso e reaplicar também. Ótimo, tem que reaplicar igual o filtro solar normal, assim, o protetor. Hum. Perfeito. Falando um pouquinho, assim, uma questão que eu acho interessante, a gente falando sobre a questão da fotossensibilidade, agora sim, já para fechar, digamos que o nosso assunto, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, pessoal, podem ir mandando no chat. Mas, assim, uma dúvida que a gente vê no consultório é: existem alguns medicamentos que poderiam piorar essa questão da fotossensibilidade? Isso a gente vê na prática? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Perfeito, isso é muito importante, tá? Existem vários medicamentos que podem piorar essa fotossensibilidade. E às vezes, assim, até anti-inflamatório, antibiótico. Então, assim, uma família que a gente usa muito na dermato, que são as tetraciclinas, que até é um tratamento para rosácea, tetraciclina, doxiciclina, Rocutan, que é um remédio usado para acne, hidroclorotiazida, que é um remédio usado para pressão. São medicamentos que podem sim dar uma fotossensibilidade. Então, assim, se o paciente usa alguma dessas medicações que está em bula, geralmente, que pode dar uma fotossensibilidade e está tendo muita crise, eu sempre peço para o médico assistente tentar substituir. Então, o que eu vejo bastante? Reação com hidroclorotiazida quando se expõe à luz. Então, eu faço uma cartinha para o cardiologista, eu geralmente, né, nunca mexo na medicação do paciente, e peço para que o cardiologista, se possível, substitua aquela medicação por outra, né? E isso, então, tem que ter bastante cuidado, porque às vezes, até na dermato, alguns tratamentos são com fototerapia, que são as cabines que a gente usa para tratamento de psoríase, vitiligo, dermatite atópica e outras doenças. E às vezes a gente tem que avaliar todos os medicamentos que essas pessoas tomam, porque vários medicamentos, às vezes até analgésicos, podem gerar uma fotossensibilidade. Isso é muito interessante. Inclusive, na reumatologia, a gente tem dois medicamentos que podem dar. É raro, pessoal, tá? Mas o metotrexato e a hidroxicloroquina pode piorar um pouquinho a fotossensibilidade. Então, assim, a gente acaba não tirando a medicação, porque a gente precisa usar, mas nesses pacientes a gente reforça ainda mais o uso, né, do filtro solar e a proteção, porque é a forma que a gente tem de proteger mesmo. E aí a Simone comentou ali, inclusive uma coisa bem interessante, que ela usa o Reuquinol, a hidroxicloroquina, e notou que a pele dela fica mais escura, né? Isso é uma reação que a gente tem em alguns pacientes, é raro, mas a pele dos pacientes que usam hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina ela tem uma afinidade com a melanina, né? E a gente pode ter, então, lesões mais acinzentadas na pele dos pacientes, inclusive em mucosas. E isso a gente fica mais de olho ainda na questão da proteção, né? Porque, por exemplo, o paciente com lúpus, a hidroxicloroquina é o nosso principal tratamento.
né? Então, a gente evita tirar por conta disso, mas cuidando a questão da exposição solar, essas alterações de pele tendem a diminuir, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa a respeito disso. Não, acho que na realidade, quanto ao pigmento pela hidroxicloroquina, é isso que tu falou. Às vezes a gente tem que botar numa balança, né? Eu já tive paciente tomando a mildarona, que como pigmentou a pele, simplesmente parou, né? E assim, não adianta, a gente tem que reforçar a proteção para não piorar, mas aquela coloração até independe, né, dessa exposição à radiação, né, do medicamento. Então, a proteção solar tem que ser igual, mas não vai impedir de pigmentar a pele se a pessoa estiver tomando e tiver desenvolvido essa sensibilidade. Perfeito. A Simone, querida, é uma seguidora minha. Ela tinha me mandado várias perguntas e ela estava lá no meu Insta esperando a live começar e chegou um pouquinho atrasada. Eu vou te responder, Simone, duas coisinhas que tu tinha me colocado na caixinha de perguntas que a gente já falou, mas eu acho que é importante frisar. A gente comentou um pouquinho a respeito da questão do filtro solar vioral, né? Que a doutora falou que é, então, uma terapia adjuvante, ela não substitui o filtro solar tópico, né? O creme, enfim, a pomada. E ela pode ser usada sim nos pacientes com lúpus ou com fotossensibilidade como adjuvante. Então, junto com o filtro solar normal, a gente pode usar o filtro solar oral. E a outra pergunta que tu tinha me mandado também na caixinha era se tinha algum filtro solar específico, né? Não existe nenhum filtro solar específico para paciente com doença reumatológica. O que a gente cuida é aquilo que a gente falou durante toda a live, né? De ser um fator de proteção idealmente acima de 30, usar com a periodicidade correta. Então, a gente orienta usar de 2 em 2 horas, pelo menos, quando o paciente estiver, principalmente quando estiver exposto ao sol, mas enfim, mesmo dentro de casa tem que usar. E na quantidade ideal. E aí a doutora deu uma dica excelente, gostei bastante, vou usar no consultório essa, pra gente saber a dose ideal, passar uma vez e reaplicar, que daí a gente vai garantir que tá bem coberto a pele daí, né? A Simone mandou ali, estou me programando para ir para praia em janeiro, então eu posso tomar protetor oral? Ajuda, doutora? Pode, ajuda, desde que ela não deixe de passar o filtro, pode usar tranquilamente. Até uma questão que a gente recomenda, daí sempre usar, geralmente nesses meses, né, entre dezembro e fevereiro, para os pacientes usar nessa época do ano que vai estar mais exposto, com certeza. Perfeito. Pessoal, a gente vai se encaminhando então para o término da nossa live. Foi um prazer estar aqui contigo, Sabrina. Aprendi muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que essas lives em conjunto de dermato e reumato, que são duas especialidades que têm tudo a ver, são muito importantes, né? Para que a gente possa estar levando essa informação de qualidade para os pacientes. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Qualquer dúvida que os pacientes tiverem e também te mandarem ali, tu pode me encaminhar, que eu vou ter um prazer imenso em responder. E estou à disposição da Sociedade Brasileira de Reumato. O que vocês tiverem de dúvidas aí, só encaminhar, que eu tento ajudar da melhor maneira possível. Obrigada, Bruna, pelo convite. Obrigada a você. A Juliana mandou rapidinho ali, eu só vou responder. Boa noite. Tem lúpus, fibromialgia e síndrome de Renault. O reumatologista passou a sertralina. Os efeitos colaterais demoram muito para acabar. A sertralina, ela tem um efeito de fotossensibilidade, que tu saiba, Sabrina, também? Não que eu saiba, tá? Não sei se ela está se referindo aos efeitos de fotossensibilidade ou se ela está se referindo, às vezes, aos efeitos colaterais outros, né? Que geralmente dessas medicações dura em torno de 2 a 4 semanas, assim. Mas de fotossensibilidade não saberia te dizer. Acho que No não. geral, assim, né? Que eu imagino que seja isso mesmo, que ela queira saber efeitos colaterais da medicação. No geral, é bem isso que a doutora falou. Às vezes, 7 a 14 dias a gente observa, assim, alguns efeitos até o paciente se acostumar com a medicação. E a Simone perguntou se com o lúpus estabilizado ela pode fazer tratamento para clarear o melasma, se tem alguma Pode, contraindicação. pode sim clarear. Lúpus controlado, pode tentar clarear. Existem várias opções hoje em dia de tratamento. Beleza. Pessoal, agradeço muito a participação de todo mundo. Quem tiver mais dúvidas pode mandar no nosso perfil aqui ou mandar pelo meu que a gente pode ir respondendo. Foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Sabrina. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, tchau.